Salve galera, tranquilo? Em um futuro próximo, uma grande guerra destrói o mundo. Agora, a Terra é um deserto pós-apocalíptico conhecido como as Terras Perdidas, e tudo o que resta da humanidade vive em uma única cidade. Eles são governados pelo Senhor Supremo, e a Igreja é responsável por manter a ordem um dia. Uma mulher chamada Grey está sendo enforcada por ser bruxa e a executora a usa como exemplo do que acontece com quem desafia a Igreja. Depois que a executora vai embora, Grey usa magia para fazer um soldado alucinar que ele é quem está sendo enforcado. Ele atira na corda para tentar se salvar e acaba libertando Grey. Em seguida, ele acha que a vê ao lado dele e abre fogo, mas mata outro soldado por engano. Quando a executora descobre, mata o soldado enfeitiçado e lidera os outros numa caçada a Grey. Enquanto o grupo revira o local, Grey se esconde nas sombras e mata os soldados um por um, até restar apenas a executora. Grey consegue encurralá-la ameaçando-a com uma faca e a executora diz para ela terminar logo. Mas em vez de dar uma morte rápida, Grey decide enforcá-la. Ao se afastar, a multidão abre caminho e a chama de a bruxa que não enforca. Enquanto isso, Boyce está vagando sozinho a cavalo, mas para em um túnel porque sente que vai ser emboscado. Quando fala isso em voz alta, um grupo de homens sai do esconderijo e um deles tenta roubar sua arma. No entanto, há uma cobra de 2 cabeças presa à arma, que o mata imediatamente. Boyce fecha as mãos, faz aparecer armas e mata o grupo inteiro antes que possam encostar nele. Antes de ir embora, ele pega a cobra de volta. De volta a Grey, ela encontra abrigo em uma torre e deixa um pouco de dinheiro para uma mulher cega, que a reconhece por sua bondade. Mais tarde, elas recebem a visita da Rainha de Gerais, o capitão da Guarda Real. A rainha quer comprar o poder de se transformar em lobo e paga com joias caras. Grey nunca recusa ninguém e aceita o trabalho, explicando que vai contratar um caçador para matar ele, um metamorfo, e tomar seu poder. O prazo será na próxima lua cheia, que acontece em 6 dias. Enquanto Grey prepara suas lâminas para partir, Gerais também tenta comprar um desejo. Ele quer que Grey fale com a rainha. Ele jura ser leal à rainha, mas acha que esse poder vai destruí-la. Grey não acredita e pensa que ele está apenas com ciúmes. Mas como ela não recusa ninguém, aceita o relógio dele como pagamento. Depois, Grey usa um feitiço para observar as terras perdidas e encontrar o que precisa. Ela vê um grupo de homens tentando enfrentar um lobo gigante, mas todos são mortos em questão de segundos. Enquanto isso, o Senhor Supremo está deitado na cama e pede ajuda à rainha porque se molhou de novo. A rainha chama as criadas enquanto insulta o marido, claramente cansada de lidar com ele. Momentos depois, ela beija Boyce, revelando que estão tendo um caso. Quando Boyce tenta sair do castelo escondido, os guardas o impedem. Então, ele cospe o álcool da bebida em uma tocha, ateando fogo em um dos guardas. Depois, chuta o outro e o joga escada abaixo. Mais tarde, em um bar, Grey se aproxima de Boyce para contratá-lo como caçador, pois Boyce é conhecido por seu conhecimento sobre as terras perdidas. No entanto, ele só quer apostar, então Grey joga contra ele e vence facilmente na primeira rodada. Ele ainda hesita em aceitar a missão, pois a maioria das pessoas não sobrevive às terras perdidas. Grey então diz que, se algum dia ela atrasá-lo, ele tem permissão para deixá-la para trás. Boyce conta sobre um grande lobo que vive num lugar chamado Rio da Caveira. Grey percebe que o nome combina com sua visão e promete pagar Boyce com um relógio se ele levá-la até lá. Nesse momento, um grupo de soldados entra no bar e um deles atira do alto. Mas Boyce joga a cobra nele, matando-o na hora. O corpo cai e a cobra pula no braço de outro soldado. Então, o companheiro cai e corta o braço dele para se livrar da cobra. A executora entra na luta e usa sua faca para matar a cobra rapidamente. Quando se vira, Grey e Boyce já desapareceram. Na igreja, o patriarca lembra a todos que bruxas e hereges devem ser levados à justiça. A multidão finge rezar enquanto passa um bilhete sobre um movimento rebelde. Após a missa, descobre-se que o patriarca já sabe do bilhete e percebe que Grey virou símbolo da rebelião. A executora traz a mulher cega e pisa em sua mão até ela contar que Gerais e a rainha visitaram Grey. O patriarca ordena que a executora encontre Grey e a faça confessar que está manipulando os líderes antes de ser enforcada. Nas terras perdidas, Grey e Boyce acampam para passar a noite.
Boyce tenta capturar uma nova cobra, mas nenhuma o agrada. Quando Gray tenta dormir, Boyce se aproxima com uma lâmina, mas ela o detém com sua faca. Na verdade, ele queria matar o escorpião que estava prestes a picá-la. No dia seguinte, a dupla chega a um posto de troca comandado pelos irmãos Mara e Royce, velhos amigos de Boyce. Mara beija Boyce antes de os dois serem convidados para entrar. Boyce explica que vão encontrar o metamorfo em uma semana, mas Gray diz que precisa disso em poucos dias. Então, Boyce decide que vão pegar um detalhe muito perigoso. Naquela noite, Boyce e Mara se envolvem e lamentam que só se veem uma vez por ano. Quando partem pela manhã, Boyce avisa a Mara que eles são os únicos rostos amigáveis nas Terras Perdidas. E Gray percebe um esqueleto de fera preso em uma jaula. Enquanto isso, a executora e todos os seus soldados começaram a procurar pelas Terras Perdidas usando um trem. A rainha vai ver o patriarca já que ele autorizou o uso do trem sem consultar ela, além de ter mandado todos os soldados embora, deixando a cidade vulnerável. O patriarca diz que ouviu boatos sobre a traição dela, mas a rainha garante que tudo é mentira. Mais tarde o patriarca liga para a executora no trem e diz que confirmou que a rainha está mentindo. Então precisam capturar a bruxa o quanto antes. Se prenderem a rainha por traição e o Senhor Supremo doente morrer logo, o patriarca poderá assumir o controle da cidade. Algum tempo depois, os soldados os torturam até Mara confessar que Gray e Boyce estão indo para o Rio da Caveira. Antes de ir embora, eles matam os irmãos e incendeiam o posto de troca. No dia seguinte, Gray e Boyce chegam a Fenda, uma cidade em ruínas cheia de abismos. Eles entram em um prédio antigo com um teleférico e Boyce procura pelo condutor. O homem não responde quando Boyce chama seu nome, então a dupla começa a vasculhar o prédio. Infelizmente eles descobrem que o condutor foi enforcado, o que significa que os soldados chegaram antes. Quando tentam sair, a executora e seus homens o cercam. Eles estão dispostos a deixar Boyce ir embora se ele entregar Gray. E mostram o corpo de Mara como prova de que estão falando sério. Nesse momento, Mara acorda e diz o nome de Boyce. Então a executora atira nela para matá-la de uma vez. Boyce fica furioso e começa a atirar, enquanto Gray desliza para frente, ataca um soldado e pega suas armas. Ela também abre fogo e, trabalhando juntos, ela e Boyce matam rapidamente todos os homens ao redor. Infelizmente há uma horda de soldados escondida no trem, que agora aparece para se juntar à luta. E Gray continuam lutando e matando o máximo de inimigos possível, mas os soldados continuam vindo em grande número e Gray fica sem balas. A dupla tenta fugir, mas o trem tem um canhão que dispara contra eles. Por sorte, eles se movem rápido bastante para apenas cair sem se machucar. Depois correm em direção ao teleférico e Boyce o libera atirando no carretel. Os soldados ainda tentam alcançá-los, então Gray e Boyce começam a lutar corpo a corpo para mantê-los longe. Como agora o teleférico está se movendo sobre um abismo enorme, os soldados caem para a morte. Alguns homens aparecem no teto e Gray imediatamente sobe para enfrentá-los com suas lâminas. Ela se move rapidamente para derrotar a maioria deles, depois dá um grande salto na beirada para forçar o último inimigo a segui-la. Então ela apenas corta a mão dele, fazendo-o cair. Dentro do veículo, Boyce também luta corpo a corpo com alguns soldados restantes. Ao ver seus homens sendo derrotados, a executora manda um soldado cortar os cabos. O ônibus agora fica pendurado de lado e Gray precisa usar suas lâminas para se segurar enquanto Boyce quebra uma janela para fazer outro soldado cair. Em seguida a executora atira no outro cabo e o veículo desliza por um prédio até colidir com a lateral do abismo. Gray e Boyce começam a escalar a parede de pedras e conseguem sair de lá antes que ele caia. A executora abre fogo e acerta o ombro de Boyce enquanto ele ainda está subindo, mas Gray já alcançou o topo e usa seus poderes para distrair a executora, o que permite que a dupla desapareça. Naquela noite, Boyce remove a bala-ferimento e Gray costura o machucado. Pensa nos amigos que perdeu e jura se vingar da executora. Antes de dormirem eles observam as cores e os relâmpagos no céu. No dia seguinte a rainha descobre que está grávida. Ela sabe que o pai é Boyce, mas finge que é o Senhor Supremo. Agora que tem um herdeiro para garantir o trono, ela coloca um travesseiro sobre o rosto do Senhor Supremo.
Foca até a morte. Enquanto isso, Gray e Boyce chegam ao flagelo das sombras, uma área que se enche de demônios à noite. No entanto, eles ouvem o trem da executora se aproximando. Então, não tem escolha a não ser ficar ali. Eles se escondem dentro de uma torre de resfriamento e espalham gasolina no chão. Quando a noite cai, as luzes da torre se acendem e um demônio tenta atacá-los. Boyce joga um esqueleto pesqueiro no chão para criar um círculo de fogo ao redor dele e de Gray. Logo mais demônios entram na torre e a dupla precisa abrir fogo, mas suas balas fazem pouco efeito. Os demônios trazem uma placa de metal e a colocam sobre o fogo para fazer uma ponte. Então, Boyce os impede chutando uma lata de gasolina e atirando nela. Um demônio pula, a lata explode e ele ataca Boyce, mas Gray o puxa ao apunhalar a criatura com suas lâminas. Quando o demônio gira o corpo para tentar pegá-la, ela precisa saltar e lutar com ele corpo a corpo. Boyce investe contra a criatura e a empala em uma barra de metal, enquanto Gray arremessa uma lâmina em outro tanque de gás. Desta vez a explosão é maior e chama a atenção do líder dos demônios, que observava do alto da torre com seus servos. Eles pulam e atacam os humanos, enquanto o líder chama Gray pelo nome, dizendo que ela não deveria ter voltado àquele lugar. Gray usa magia para empurrá-lo para trás e lança fogo com a mão. Ela controla o círculo de chamas inteiro, fazendo crescer até virar um enorme tornado-fogo que queima todos os demônios, inclusive o líder. Depois disso, Boyce comenta que não sentiu as chamas. Então Gray explica que não era real. Ela usou uma ilusão para fazer os demônios pensarem que estavam pegando fogo e eles morreram por efeito placebo. Ela revela que há um grande tesouro cheio de poder escondido ali e que muitos anos atrás um homem a contratou para roubá-lo. Porém, esse lugar era tão corrompido que transformou o homem e seus servos nos demônios que encontraram no dia seguinte. O patriarca anuncia que o Senhor Supremo está morto, mas a rainha está grávida, então o bebê será o novo Senhor Supremo. Os cidadãos não reagem, então Gerais atira para o alto para forçar a multidão a gritar em apoio. Apoio à rainha e ao filho dela. Depois, o patriarca se ajoelha diante da rainha, prometendo aconselhá-la com sabedoria. No entanto, em particular, ele a insulta e liga para a executora, dizendo que ela deve se apressar. A rainha também está fazendo planos e beija Gerais para manipulá-lo, esperando usar o exército dele para seus objetivos pessoais. Enquanto isso, Boyce e Gray chegam aos campos de fogo e Boyce diz que chegarão ao destino no dia seguinte. Enfrentar o metamorfo será perigoso, então Gray acha melhor que Boyce aceite o pagamento e vá embora. Ele se recusa e pede que ela volte com ele, mas Gray não pode, pois uma maldição a obriga a aceitar todas as missões. No dia seguinte, Boyce e Gray estão atravessando um túnel quando ouvem o trem se apagando aproximando. Como não podem fugir a tempo, traçam um plano. Gray fica sobre os trilhos e espera o trem se aproximar o bastante antes de começar a correr. A executora imediatamente ordena que o trem a persiga, sem perceber que é uma armadilha. Gray conduz o trem até um trilho quebrado e salta no último segundo para que Boyce a segure. O trem não consegue parar e cai no abismo, causando uma explosão que mata a executora e todos os seus soldados. Quando o patriarca descobre o ocorrido, tenta reunir sua guarda para tomar o trono à força. No entanto, Gerais e seu exército cercam e matam ele e seus últimos soldados, deixando a rainha como única líder da cidade. Depois disso, Gerais e a rainha comemoram com intimidade. No dia seguinte, Gray e Boyce chegam ao Rio da Caveira. A área está coberta pelos ossos das vítimas do lobo. Eles vasculham um prédio antigo e encontram sinais de que alguém mora ali, mas não vê ninguém. Boyce diz a Gray que eles deviam voltar, mas ela quer concluir a missão. Quando anoitece, Gray cobre os dedos com garras de prata e sai. Boyce tenta impedi-la mais uma vez, mas é tarde demais. A lua cheia surge e o faz se transformar. Descobre-se que ele era um metamorfo o tempo todo, e Gray acredita que ele a guiou até ali para matá-la. O corpo de Boyce cresce, destruindo suas roupas enquanto ele se transforma em um lobo enorme. Gray joga o relógio para ele antes de começar a lutar com as garras de prata, mas Boyce é claramente mais forte e a arremessa com facilidade. Então Gray cria uma ilusão que faz vários pássaros atacarem, dando a ela tempo para se esconder. Quando Boyce salta para atacar o pássaro grande, a ilusão desaparece e revela Gray o apunhalando com as garras.
Boyce tenta se defender, mas está muito fraco, e após mais alguns golpes, Gray o derruba. Ele levanta os braços num último esforço quando ela se prepara para o golpe final. Segundos depois, Boyce acorda coberto de cicatrizes. Gray está lhe dando água e pedindo que ele descanse. Ele adormece e quando acorda novamente, percebe que está acorrentado. Descobre que ao costurar seus ferimentos, Gray escondeu prata sob sua pele, o que o está envenenando aos poucos. Quando ela se prepara para matá-lo, Boyce diz que tem um desejo e lembra que ela não pode recusar ninguém. Ele quer que fiquem juntos e caçem juntos para acabar com a solidão. Gray aceita, mas diz que há um preço. Nesse momento, as nuvens se afundam, afastam e a lua força Boyce a se transformar novamente. Então Gray começa a cortar o peito dele. Na manhã seguinte, Gray deixa o relógio sobre o túmulo de Boyce e vai embora, levando sua pele. Ao entrar na cidade, os escravos gritam seu nome e alguns guardas tentam contê-los, mas sem sucesso. Logo a cruz gigante da igreja é derrubada pelos rebeldes. Gray entrega a pele a Gerais com instruções para que a rainha obtenha seu poder. Quando Gerais diz que ela falhou na missão, Gray explica que matou o amante da rainha e agora Gerais pode tê-la, que era seu verdadeiro desejo desde o início. Mais tarde a rainha tem um colapso ao perceber que a pele pertence a um Boyce morto. O verdadeiro desejo dela sempre foi se tornar uma fera para poder ficar com ele, mas Gerais afirma que Boyce a corrompeu. A rainha entende que foi traída e usa um grampo de cabelo para esfaquear Gerais no pescoço, matando. Os rebeldes aproveitam a chance para invadir o castelo e matar todos os guardas cujas balas não servem contra tanta gente. Quando o sol nasce, queima a pele até não restar nada além de cinzas. Ao mesmo tempo, o túmulo de Boyce começa a tremer. Algum tempo depois, Boyce renasce e encontra Gray com a intenção de matá-la. No entanto, Gray confessa que sempre soube que ele era o amante da rainha. Ela planejou tudo para que os rebeldes finalmente derrotassem seus opressores e Boyce sobrevivesse no fim. Mesmo assim, Boyce tenta atirar, mas sua arma falha, então ele parte para o ataque com uma faca. Gray desvia e os dois acabam com as lâminas apontadas para o pescoço um do outro. Quando Gray o lembra de que foi isso que ele desejou, Boyce concorda e agora a dupla parte junta para atravessar as Terras Perdidas. Terminando assim, In The Lost Lands, filme de aventura e fantasia de 2025. E eu espero você no próximo vídeo.